mais uma vez, para trabalhar para que os seus clientes de trabalho deles façam tragam alguns resultados. Isso é uma coisa que nos incomoda bastante, né? Acho que ao longo dos anos o Corinthians sempre foi uma equipe muito bem defensivamente e nesse ano, infelizmente, nós estamos sofrendo bastante gol, mas acho que, como você falou, o Dorival chegou faz pouco tempo, eu sei que o futebol do Brasil é bem, o imediatismo é muito grande, mas estamos tentando trabalhar da melhor maneira possível para tentar corrigir esses erros. Estamos focados, como você falou, é difícil falar de peça por peça, porque vem rodando e a gente não está encontrando uma solução. Mas eu tenho certeza que o professor tem um caminho que a gente vai conseguir trilhar melhor e vai conseguir melhorar esse aspecto. É claro que não é um problema só defensivo, acho que é um problema do grupo. Acho que tanto a parte ofensiva, a parte do meio campo, a parte defensiva vem falhando e a gente acaba estourando lá atrás. Mas é trabalhar em melhorar urgentemente, porque o Corinthians precisa sair dessa situação. Mas o outro ponto que chama a atenção é mais uma vez tomar um gol no início da primeira etapa, essa falta de atenção do sistema defensivo do Corinthians. Mais uma vez, eu passou na comunidade, chegou a comentar também sobre a postura do primeira etapa, a parte defensiva sendo mais aberta. Dá para a gente dar um pouquinho sobre essa falta de atenção no início do estádio do jogo? Cara, a gente conversou no intervalo referente a isso, até por estar bem recente, né? A gente acabou de tomar um gol muito recente, né? Com 20 segundos, 30 segundos de jogo, não lembro agora, na Sul-Americana, e novamente a gente comete um erro de tomar um gol novamente no início da segunda etapa com o placar a nosso favor. É difícil falar porque a gente sabe que vem errando, a gente vem conversando, vem se cobrando e o erro se repete novamente. É claro que a cobrança existe bastante dentro do nosso vestiário referente a esses detalhes que infelizmente não está saindo da forma que a gente vem conversando, mas sei que é difícil, eu sei que o momento nosso não é tão bom, mas a gente tem que ter frieza para conseguir trabalhar da melhor maneira possível para reverter essas situações pontuais que vêm nos atrapalhando nos últimos jogos. Mas, bom, e aí é evidente que a pressão aumenta, né? Você, quando você fala que o Corinthians sabe que quinta-feira tem uma decisão, porque dependendo do resultado, o Corinthians pode ser eliminado de uma competição. Como que você acredita que nessa semana vai encarar essa partida? Porque ela agora tem um aspecto eliminatório. Cara, eu estou no Corinthians há alguns anos e todas as partidas são decisivas aqui. A gente vem de um título de Campeonato Paulista que não aconteceu há muito tempo e depois de 2, 3 semanas a gente já estava de novo teoricamente, uma crise, né? O futebol brasileiro está assim ultimamente e aqui dentro sempre foi. Então nós temos mais uma decisão. O jogo de hoje era uma final para a gente, pelas pretensões que a gente tem no campeonato, era um jogo de extrema importância. Infelizmente não conseguimos fazer o melhor trabalho, o melhor resultado possível. Agora o jogo de quinta-feira é mais uma final, mais um jogo que a gente precisa entrar atento em todos os detalhes, que temos a responsabilidade de chegar lá e vencer o jogo para se manter vivo. Sabemos da condição do nosso grupo, acho que a gente tem total condição de se classificar ainda. São jogos muito difíceis, mas a gente tem condições de chegar nesses jogos e vencer e se classificar. Trabalhar para, como eu falei, nesses pontos que vem nos atrapalhando ultimamente, a gente corrigir e ter um resultado melhor, que é o que a equipe está trabalhando bastante para fazer. Infelizmente, nesses últimos jogos não estamos conseguindo. Você tem tido um pouco mais de sequência nessa temporada? Como tem sido para você esses jogos? E o que você acha que tem, posso dizer, capacidade de estimular o momento, dificuldade? Esse momento foi precisa ser queimado na temporada novamente. Eu acho que eu estou tendo a minha melhor sequência agora, né, com a chegada do Dorival. É uma coisa que eu já tinha apontado para outra comissão, que eu precisava de uma sequência de ritmo de jogo, porque os treinos chegam em um momento que já não conseguem já te condicionar da melhor forma. Agora eu estou tendo um ritmo de jogo melhor, acho que minhas atuações estão melhorando consequentemente. Claro que ainda tem muita coisa para melhorar, muito a evoluir, de fato, como todo elenco tem. Mas eu fico feliz com essas oportunidades e como sempre,
tento fazer o melhor para o clube para que a gente possa conquistar os resultados. Como eu falei hoje, infelizmente um resultado muito ruim, mas temos que levantar a cabeça porque ainda tem jogos importantes pela frente e o futebol, se tem uma coisa boa do futebol do Brasil, jogo a cada 2, 3 dias é isso, que a gente perde hoje e a gente tem a chance de reverter tudo já na quinta-feira. Quando você enxerga esse momento do Corinthians, dentro do pouco criativo, do pouco eficaz, e também posso algumas colegas já passaram por aqui falar que muitas vezes está o lance, não é passado por tudo, começa lá na frente, falta marcar lá na frente. Você enxerga o meio campo do Corinthians na frente, falta um pouco mais de pecado. Eu tô jogando mais de primeiro volante, né? Acho que eu já fui esse jogador de segundo, como posso ser opção para ser essa função, mas nos últimos jogos que eu vim jogando, principalmente com o Dorival, até mesmo com o Ramon, eu joguei mais de primeiro. Cara, acho que se a gente for pontuar os erros que nós estamos cometendo, você vai ver que cada jogo pode ser um setor que falhou. O ataque pressionar, o meio campo pressionar, a zaga compactar ou baixar mais rápido, enfim. Quando sai um gol, acho que é um conjunto de coisas que saiu errado que a gente acaba sofrendo gol. É difícil a gente pontuar um setor específico, como se eu fosse injusto agora falar que foi culpa da zaga só todos os gols que a gente tomou. Eu não sei quantos jogos a gente... não sei quantos gols, acho que foi 36, 37 gols, acho que 37 gols a gente sofreu na temporada. Você vai falar que é só a zaga, só o meio campo, só o ataque. Isso é injusto, acho que estamos sofrendo, todos os setores estão comprometidos em melhorar, mas infelizmente a gente não está conseguindo achar essa chave que a gente consiga se compactar mais, talvez, pressionar melhor, como você vem falando, como você falou. A gente tem que achar esse equilíbrio para que a gente não sofra tantos gols como a gente vem sofrendo. Eu, que já conheço a história do clube nos últimos anos, sei que uma defesa muito forte deixa muito mais próximo dos títulos. Eu conquistei títulos assim e vi o Corinthians conquistar outros títulos assim, com defesas muito fortes. E aí, infelizmente, esse ano a gente está sofrendo um pouco, mas acho que ainda temos o caminho para melhorar e tenho certeza que a gente vai trabalhar para isso. Esse problema, o setor. A questão de olhar para o outro, ou conversar com o outro dentro do campo, dentro do momento, se cobrar durante o jogo. A gente acompanha, quando eu acompanho por ali, o sentimento pode estar totalmente equivocado. E às vezes é um sentimento mais de se abaixar, mais de mais um gol, mais que caia, fazer a cobrança de embora. Parece que falta isso quando algo que não é bom acontece. E um levantar a moral do outro, um cobrar o outro dentro do jogo. Não, nada errado, não, mas eu não sei se a gente está cobrando um pouco. Não, eu falei sobre os setores porque é a realidade do futebol. Hoje em dia você não pode só colocar a culpa no setor defensivo porque a gente toma gol, ou você não pode só colocar a culpa no setor ofensivo, que eu acho que a nossa equipe é muito ofensiva, quando eles fazem gol. Acho que a gente, quando faz o gol, é o Yuri e o Mendes, mas tem uma jogada trabalhada desde lá de trás, tem um movimento que foi feito, tem algumas coisas que o futebol hoje não... de repente, o pessoal que comenta futebol não dá tanto valor, mas que é de extrema importância para essas coisas. Por isso que eu falei dos setores. Acho que eu seria muito injusto falar que é só culpa da defesa do meio campo que a gente está tomando gol. Acho que é um conjunto, como quando o ataque faz gol, é um conjunto que consegue construir a jogada, quando a gente toma, é um conjunto que tomou gol. E referente a essa cobrança, a gente vem se cobrando diariamente porque a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe que não podemos sofrer gols. E quando a gente sofre gols, a gente se cobra, mas é claro que vem uma questão até psicológica que a gente precisa melhorar, porque não é normal a gente tomar tantos gols, infelizmente eu tenho que concordar. Isso aí a gente não pode, no Corinthians principalmente, tomar tantos gols como a gente vem tomando, e de várias maneiras diferentes, né? A gente tem que achar como eu falei, achar algum equilíbrio, achar algum ponto pra gente acertar isso, para que não ocorra isso. A gente vai tomar gol durante a temporada, isso é fato. A temporada é longa, a gente vai tomar gol, mas a gente tem que saber minimizar ao máximo isso. A gente tem que saber ser mais inteligente para que a gente diminua o máximo possível desses gols que a gente vem tomando. Marcos, você é um cara que com o Ramon Dias vem recebendo alguns minutos no segundo tempo, mas com o Dorival praticamente já se tornou um titular do time como primeiro volante. Alguém entendeu que o Dorival conversou com você desde que ele chegou ao Corinthians. Você está bem físico e taticamente,
praticamente eu falo para o Dori, por exemplo, você no primeiro volante, a média um pouco mais, como está com a situação do mundo? Acho que era uma estratégia, né, do Dorival nesse jogo, até pela saída de bola, para a gente conseguir circular melhor a bola. Acho que essa é a estratégia que a gente tentou fazer no jogo e em alguns momentos deu certo e fomos bem, em outros momentos não. Eu fico feliz, eu acho que é o que eu precisava, né, de uma sequência maior. É claro que o Ramon, eu estava voltando de lesão, todo um contexto, a gente estava em finais de Paulista, que a gente sabe que não dá para fazer experiências nesses momentos. Tive algumas oportunidades com ele, é claro, mas eu não tive essa sequência que eu estou tendo com o Dorival, então fico feliz porque eu estava trabalhando por isso. É claro que ainda estou precisando ganhar mais ritmo, de fato, como eu comecei agora com essa sequência, eu preciso melhorar isso. Mas eu fico feliz e estou trabalhando bastante para dar resposta dentro de campo. Acho que meus números, principalmente de GPS, dos dados que o pessoal olha, são muito bons e eu acho que a tendência é melhorar com esse ritmo. Agora a gente tem que melhorar em outros aspectos também para que a gente possa ajudar o clube da melhor forma. Mais uma vez, agora, conta um pouquinho para mim, conhecer o Walter como você conhece, para evitar arriscar o limite. Cara, falar de uma jogada específica eu não gosto. Acho que o Memphis tentou fazer a melhor coisa que ele achou. Acho que a decisão dele ali do pênalti foi fazer essa jogada. O Walter é um grande goleiro, eu conheço bem, como você falou. O Walter acho que conseguiu reagir bem e infelizmente fomos infelizes. Acho que falar sobre isso eu não gosto, particularmente de jogadas específicas assim. O Memphis tentou fazer o melhor pelo clube e infelizmente errou e bola pra frente. Professor aqui, boa noite, Vinícius Lúcio, central do Timão. O Corinthians sai vencendo por 1-0, gol no final do primeiro tempo, mas tem de novo aquele caso de desatenção no início da segunda etapa. O senhor acredita que isso foi primordial para a virada do Mirassol e a derrota do Corinthians? Olha, foi um dos fatores, não tenho dúvidas. Pela segunda vez, né, um gol assim na virada do tempo desarticula e desequilibra qualquer equipe. É um fator, uma situação que nós temos que corrigir, buscar uma correção rápida. Não podemos nos dar aí ao luxo de em 2 partidas acontecerem o mesmo fato. Trabalhamos com essas colocações, inclusive no intervalo, alertamos para um retorno um pouco mais dinâmico, um pouco mais atento, até porque a equipe adversária fatalmente faria alterações e voltaria com uma equipe um pouquinho mais agressiva. Basicamente foi o que aconteceu. Sofremos uma situação que provocou todo um desequilíbrio e, em razão, o jogo ficou franco e muito aberto a partir daí. Dorival, boa noite. Bianca Molina, TNT Esportes. Antes mesmo de abrir o placar, o Corinthians já poderia ter saído à frente do marcador antes do gol do Kaká, quando o Memphis acabou executando mal uma cavadinha. Aliás, cavadinha essa que ele ainda não tinha feito pelo Corinthians. Queria saber como tu viste esse ato de um jogador tão importante como ele e se vocês já chegaram a conversar sobre o fato. Obrigada. Não, eu jamais converso depois de uma partida com qualquer atleta. É natural que nós vamos ouvi-lo para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro sempre trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que tenha se passado para que futuramente não volte a acontecer. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Pela segunda partida seguida, o Corinthians tem a necessidade de buscar o resultado e é muito pouco criativo e ofensivo. Como que você vê isso? E se você, dentro do elenco, enxerga que talvez seja esse o momento da base ganhar mais oportunidades? Obrigado. Olha, eu acho que nós temos que ter cuidado com a base. Nós temos que primeiro termos uma equipe que volte a passar essa confiança ao torcedor. O que vinha acontecendo, acho que a equipe vinha evoluindo, vinha melhorando. O resultado é natural. Nós tivemos coisas ruins dentro da partida, tivemos também coisas boas.
nós estamos tendo uma posse de bola e está faltando realmente o movimento final. Eu acho que isso tudo nós temos que trabalharmos muito mais, buscarmos soluções para que daqui a pouco, com esse volume que a equipe vem apresentando, nós possamos também ter a possibilidade das conclusões, o que vem, nesse momento, vem penalizando consideravelmente a nossa equipe. Dorival, André Galvão, SBT. Primeiro, um esclarecimento. Você respondeu a Bianca sobre o pênalti. Você disse que vai ter uma conversa para que essas coisas não voltem mais a acontecer. Você, pessoalmente, não é muito favorável a esse tipo de cobrança de pênalti? É uma posição que você tem ou por uma outra situação? Não, eu falo de um modo geral. Tem situações que são necessárias ali, uma intervenção direta de quem comanda, não tenham dúvidas disso. Não especificamente apenas nessa situação, mas em outras que acontecem e que se repetem. Então tem momentos que quando situações voltem a ser ou pareçam ser repetidas a todo instante, nós temos que buscarmos uma solução, é natural. É um trabalho interno, eu não exponho ninguém, jamais. O que aconteceu, eu tenho certeza que o próprio Memphis, ele tá remoendo a decisão daquilo que aconteceu. Mas já foi muito importante em muitos momentos e, às vezes, nós tomamos uma decisão que acabe penalizando a nossa equipe, apenas isso. Mas nós conversaremos, com certeza, até porque tudo que nós fazemos ao longo desse processo é mostrarmos erros, corrigirmos erros, buscando uma melhora para o jogo seguinte. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Crack Neto, pontuando duas situações em relação à opinião da torcida e à opinião pública. O senhor entra com a zaga titular Kaká e Félix Torres, que é contestada pelo torcedor corintiano. Por que a escolha dessa formação com os dois zagueiros? Fazer uma avaliação no jogo de hoje e o que eles podem te entregar essa dupla e ao invés da contestação da torcida. Obrigado. Olha, eu entendo a contestação, só que eu preparo uma equipe sempre, eu busco melhorar todos os atletas que estejam no nosso grupo. Félix é um jogador de seleção equatoriana, um jogador que vem chamando atenção há algum tempo pelas ótimas presenças, principalmente em todas as datas FIFA que eu acompanhei. Fez grandes jogos. Um jogador não pode ser descartado assim do dia para a noite. Nós temos que confiar, acreditar. Kaká vem numa evolução, vem numa crescente, vem sendo importante. Erros acontecem, não podemos penalizar especificamente determinados jogadores. Um erro, é coletivo sempre, e o resultado é a responsabilidade do treinador. Dorival, aqui Henrique Manf, identidade corintiana. Você falou agora em determinado momento que a gente tem posse de bola, ficamos com a bola, mas o último tapa talvez ele não aconteça, ou o corte para receber esse último tapa. Em comandantes passados também existia a dificuldade de se encontrar esse que substituiria o Garro, que substitui o Garro. Já pensa, caso o Garro demore um pouco para votar, e essa também pode ser uma pergunta no meio da outra, de encontrar um método talvez um pouco diferente para que o Corinthians possa ter essa posse de bola e esse toque, esse 10% final do campo aí que falta para o Corinthians essa vez? Olha, isso tem que ser muito bem trabalhado. Você tem que criar e simular sempre situações para que a equipe possa infiltrar a todo momento, a partir do instante que tem essa posse de bola no campo ofensivo. O principal nós fizemos. Nós tivemos a bola contra uma equipe que gosta muito da bola, que é a equipe do Mirassol. Nós tivemos a posse. O que faltou foi esse movimento final, essa troca um pouco mais dinâmica à frente da área adversária, com movimentos de infiltração da nossa equipe. Eu acho que hoje nós tivemos aí o Igor fazendo uma boa apresentação, é um jogador que tem mais ou menos
as características que o Garro apresenta. Um jogador de meio, de criação, e ele jogou dessa forma. Ele jogou aberto para marcar, por dentro para poder criar, teve boas oportunidades, procurou sempre a melhor opção possível. Eu acho que fez um jogo dentro de uma boa condição. Agora, tudo isso tem que ser ainda melhor trabalhado para que os resultados possam ser aquilo que todos nós queremos. Aqui, Dorival. Boa noite, Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. Queria que você fizesse uma análise dos 2 gols do Mirassol. Ambos vieram do lado ali do Mateuzinho, um cruzamento na área, eles completaram pro gol. E só um complemento dessa pergunta, com o jogo de hoje, o Corinthians é a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, 14 gols sofridos, apenas 4 foram sob seu comando, mas queria uma explicação para entender o que acontece com o sistema defensivo do Corinthians. Olha, é difícil você ter um diagnóstico numa condição como essa. Até então o jogo estava normal. Nós estávamos com o jogo equilibrado, tendo a bola, nos resguardando, trabalhando de um lado para o outro e buscando abrir um pouco mais a linha defensiva da equipe adversária. De repente, no retorno da partida, em 3 minutos nós tivemos o Mirassol com 2 oportunidades, a primeira e logo em seguida, na sequência, o gol. Nós estamos num momento em que isso está acontecendo. Um ataque é suficiente, às vezes, para que acabe dentro do nosso gol. Eu acho que nós temos que continuarmos trabalhando, melhorando os comportamentos da equipe, defensivamente falando. Hoje nós jogamos com um tripé na frente da nossa linha de zaga. Poucas infiltrações por dentro, eles conseguiram. É um sinal que a marcação estava bem constituída e bem compacta. Agora, foram 2 jogadas que, por incrível que pareça, nós estávamos com a posse de bola, numa troca de passes, perdemos e provocamos essa situação. Uma bola alongada no segundo gol, distante, poderíamos ter tido um outro tipo de posicionamento para poder tentar neutralizar. Dorival, Vladimir aqui da ESPN. Primeiro, por que você poupou hoje o Yuri e também o Carrilho? E você pretende utilizar a formação máxima? Como que é a importância do próximo jogo pela Sul-Americana? São as sequências de jogos que nós vamos ter que fazer isso. Eu alertei lá atrás e é uma necessidade, fazemos, para que não existam o que aconteceu no final da partida com o Héctor. Sentiu um problema muscular e é isso que nós queremos evitar. Contamos com todo mundo, em alguns momentos um ou outro jogador ficará de fora com certeza, pela necessidade, pela sequência de jogos, por tudo que tem acontecido. Todas as equipes estão tendo esse tipo de atitude. E para o jogo contra o Racing? Uma outra situação agora. Dorival, Thiago do portal Tudo Sobre Paulista. Minha pergunta queria saber sua opinião em relação à situação política do clube, se isso influenciou para dentro das 4 linhas. Obrigado. Não, desculpa, mas nós estamos preocupados só esportivamente. O Corinthians tem um trabalho muito sério, muito focado lá dentro. Nós estamos blindados de toda e qualquer situação. Justificarmos um resultado em cima de um outro tipo de fato, pode ter certeza que jamais faria isso. Nem que tivesse interferido, o que não vem acontecendo, ao contrário. Mas eu jamais faria isso porque lá dentro nós temos todo o respaldo possível e toda a segurança para que desenvolvamos o trabalho necessário para podermos alcançar o nosso melhor. Professor Adolfo Lima, da TVT e TV Globo, o Mirassol, por ser um novato na Série A, surpreendeu de alguma maneira o Corinthians ou não? Olha, depende. Surpreendeu no resultado, sim. Entenda bem o que eu quero colocar. Nós estudamos muito bem a equipe adversária, tanto é que é uma equipe que gosta da bola e não teve essa bola em muitos momentos da partida. Nós é que a tivemos. Então eu acredito que
não foi uma surpresa por aquilo que a equipe do Mirassol vem produzindo. Nós saímos com o resultado do primeiro tempo, com um jogo extremamente seguro e equilibrado da nossa parte, e de repente o gol logo no início acabou gerando uma outra situação que não vinha acontecendo na primeira fase da partida. Apenas isso eu achei. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai queimar. De cabeça,